Começa agora o programa Família de Caná. Família de Caná, com a missão de fazer famílias felizes. Olá, muito boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde mesmo. 14 horas em ponto. Hoje, 8 de outubro, eu, Samuel Rodrigues, iniciando esse programa abençoado com sua presença, claro, Família de Caná. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Já vou logo anunciando e pedindo para você participar conosco aí do seu cantinho, né? Ou da sua casa, após o horário de almoço aí, você que está em família, ou você que está no trabalho, consegue mandar uma mensagem aqui pra gente no WhatsApp para participar. Você que está aí no trânsito, fica mais complicado, mas fica ligadinho com a Guaspamira aí para poder receber um pouco de bênção, um pouco de graça dessa rádio abençoada. Então participe conosco aí pelo WhatsApp 98454-6008, repetindo, 98454-6008. Isso aí, vamos dar início. Cumprimentar aqui também nosso amigo Tony, da parte técnica. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Samuel. Muito obrigado aí mais uma vez nos receber. Por nada, seja bem-vindo sempre. Maravilha, estamos aí hoje, nossa segunda terça do mês, né? Semana passada foi a primeira terça, estamos na segunda terça do mês e a Família de Caná tem o prazer aí de receber, né? Retornando, né? Mês passado não foi possível, mas estamos aí com a presença da Nízia Maia. Nízia, seja bem-vinda. Boa tarde, Nízia. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Ai, senti muita falta, viu? Vou te falar, eu até ouvi um programa reprisado, eu sabe que eu gostei. De se ouvir também? E eu aprendi naquele programa, Olha, aprendeu com ela mesmo. A gente aprende assim mesmo. Então, se já estava com saudades, ontem eu falei, gente, amanhã é 8, mas amanhã é a segunda terça do mês, então amanhã é dia de eu estar retornando. Exatamente. Graças a Deus, tá tudo bem, eu agora... Se Deus quiser, não terá mais licença, não. Nem licença médica, nem emergência. Não. As mãos de Deus. Mas foi importante, né? Ela precisou se ausentar, mas a gente teve a oportunidade de ver algumas reprises aí também. A gente agradece a sua disponibilidade para estar retornando conosco, para trazer conteúdos, né, gente? Essa segunda terça do mês, a gente aborda amor exigente. Então, antes de eu entrar no tema, eu vou cumprimentar aqui a Fátima Butignoli, já falou boa tarde, Nízia, que ela deve ter visto nas redes sociais que você estaria conosco hoje de volta aí, ó. Eu postei no grupo lá, né, avisando o pessoal que já estava retornando e, né, dei também a orientação, né, de que a pessoa que conheça alguém que tenha dificuldade com dependência química e comportamental na família, que indicasse o programa. É uma luz para as famílias, eu tenho acolhido várias famílias, a maioria continua em amor exigente e estão tendo um resultado positivo. Muito bem, então a gente pede a participação, mas de agora em diante nós não vamos ler mais os nomes dos ouvintes. Então você pode ficar à vontade para mandar sua dúvida, compartilhar, se abrir. Às vezes é uma dificuldade que você tem, é uma dificuldade que um outro ouvinte está tendo condições aqui. Nós vamos ler algumas participações referente ao nosso tema, amor exigente. E a cada mês nós trabalhamos um princípio. Então o amor exigente tem 12 princípios básicos. E no mês de outubro é o 10º princípio, do mês 10, né, gente? E o princípio é com o título de cooperador. A essência da família repousa na cooperação, não só na convivência. Ou seja, conviver, a gente vai convivendo até com um colega de trabalho, mas cadê a cooperação? Mas essa cooperação, ela é necessária até mesmo no ambiente de trabalho. Sim. Né? Porque eu falo que quem não coopera... São pessoas que normalmente elas estão isoladas do mundo, elas estão deprimidas, elas estão com algum problema, né? Isso faz com que as pessoas não sejam pessoas que cooperam, entendeu? Eu falo que colaborar e cooperar é uma grande, é sentido diferente, né? Eu falo que o colaborador, por exemplo, a moça que me ajuda lá em casa, ela é uma colaboradora. Ela recebe por isso, ela é uma colaboradora. Agora, o cooperador, né? Quem coopera, a cooperação ela tem que ser espontânea. Você tem que fazer aquilo, já ter aquilo dentro de você, ser uma pessoa que sabe, que coopera com o outro, né? Ouvir o outro, às vezes ouvir sem dar opinião. Muitas vezes o outro quer simplesmente
falar da dificuldade dele e não quer que a gente opine sobre aquilo ali. E isso é uma coisa que eu aprendi, eu vou te falar, me faz muito bem, e as pessoas se sentem à vontade em me procurar, porque eu ouço com atenção. Se pedem um retorno, eu dou, mas se não, eu ouço e só falo assim, tenha fé, porque é o que eu tenho muito, né? Eu me apeguei ao poder superior, a Deus, que Ele é o que pode tudo. Eu me apeguei a Ele e eu tenho certeza que Ele que me direcionou tudo na minha vida. Naqueles momentos difíceis que eu passei, que eu consegui me livrar de todos, graças a Deus. Muito bem, igual você comentou, é exatamente isso. Tem diferença, né, de cooperação, colaboração e conviver, estar dentro da mesma casa. Até o título traz aqui o enfoque, né, nesse sentido. Não basta vivermos dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, né? Temos que, se os membros que compõem a família não se interagem, ou seja, não entendem ali que eles precisam realizar atividades em conjunto e para o bem-estar individual, né? É uma questão, é todo mundo junto, mas para cada um tem um resultado. Exatamente. E se sentir ele pertencente. Exatamente. Então cada um tem seu papel. E quando isso não está equilibrado, não tem esse espírito de cooperação, não é de competição, de cooperação, tudo para frente desanda. É um amontoado, né, Samuel? Não é uma família, é um amontoado. Eu falo porque a minha família era um amontoado dentro do mesmo ambiente, né? Aquilo não poderia ser considerado família. Era uma vida toda desequilibrada, todos eram desequilibrados. Hoje, graças a Deus, estão todos centrados, todos, né, na paz de Deus, que é o que nós precisamos, né? Querendo ou não, a cooperação lá na minha casa surgiu da seguinte forma, com uma exigência que eu fiz, sem falar. Simplesmente coloquei algumas plaquinhas indicativas, né? Eu não sou de falar. Aí se a pessoa, por exemplo, quem sujou, lavou, vai na cozinha, toma um café, toma uma água e deixa tudo, deixava, né? Aquilo amontoado dentro da pia para eu lavar. Aí, a partir do momento que eu coloquei a plaquinha, todos entenderam. Aí eu fui ainda aumentando o peso daquela plaquinha, que aí eu já coloquei, quem cozinha não lava a louça. Quer dizer, que não é só mais a que a pessoa usa. Na verdade, o dia que eu vou para a cozinha, quem estiver lá comigo, quem fizer a refeição comigo, ele vai lavar aquela louça toda. Entendeu? Isso sem falação, sem questionamento. O outro que viu aquilo ali também não me questionou sobre isso aí. Então a cooperação lá em casa, ela surgiu assim de uma forma muito espontânea, que à medida que eu coloquei essas plaquinhas que eles leram, eles perceberam, já me conhecendo, né, na minha trajetória de amor exigente, sabia que aquilo ali, se não lavasse, ia ter consequência. E ninguém quis, né, provar da consequência. Então, eu consegui organizar isso aí. E também na espiritualidade, a gente, né, começou a entender bem a espiritualidade, respeitando a crença de cada um, né? Porque nem todos, nós podemos viver no mesmo ambiente. Ser uma família estruturada, né, com os 4 pilares, porém pode ter algum que não tenha crença, ou que tenha a crença dele ter uma outra crença diferente da minha. Respeito, não cobro de ninguém. Lá em casa hoje é uma casa sem cobrança, mas todo mundo sabe das suas responsabilidades. Conseguir encontrar, né, essa definição de papel, acho que muitas famílias, a dificuldade às vezes está em quem vai determinar o papel de cada um. Uhum. Quando o pai e a mãe não determina, vamos falar assim, né, os donos da casa, fica mais difícil dos filhos ter o norte. E entre o marido e mulher, se também não tiver definido o papel, todo o restante também vai ficar comprometido. Exatamente. Então você, nesse momento, tomou as rédeas ali, falou, vou definir que seja assim. E não algumas pessoas podem até considerar, não, mas a pessoa que lavou não custa nada, a pessoa que cozinhou não custa nada lavar. Gente, mas é pesado e tem mais gente para dividir, por que vai fazer sozinho? Não custa nada. Para mim, e outra coisa, eu adoro serviço de casa, né? Não custa nada. Mas com isso aí, o que eu trouxe? Eu trouxe minha família mais para perto de mim.
Às vezes eu estou lá fazendo alguma coisa lá, o outro tá lá lavando aquelas vasilhas que eu estou sujando, entendeu? Igual eu te contei, o meu neto ontem pediu para limpar a casa para mim, tem 13 anos. Ele se ofereceu para limpar. Olha para você ver, um adolescente de 13 anos que de repente ele acordou. Foi nesse tempo que eu fiquei em casa aqui, né? Que eu necessitei que ele fizesse algumas coisas para mim. Foi que ele despertou. E ele se sentiu bem. Você olhava para ele, eu olhava para ele assim, eu percebia a satisfação dele em estar fazendo aquilo ali. Ainda veio e me chamou, vó, ficou bom, é assim? Falei, tá ótimo. Não ficou igual eu faço, né? Mas, né? Tá ótimo. Muito obrigado. Agradeço, gente. Uma pessoa que aprendeu a pedir favor e agradecer igual eu, coisa que eu não fazia, isso torna a convivência da gente tão mais agradável. Muito agradável. Eu percebo pelo meu neto, pela minha filha, meu filho, meu esposo, né? Que eu falo, para quem me conhece, já ouviu outros programas, sabe que meu marido também é um adicto, meu filho também adicto, e todos em recuperação, limpos, né? E assumindo as suas responsabilidades. Isso mesmo. E você vê, seu neto de 13 anos, né? Não vai fazer igual você faz pelo tempo de experiência que você tem. Exatamente. Suas habilidades, seu conhecimento e tal. Mas se ele não pegar para fazer agora, né, não cria nele esse espírito de cooperação. Se você falar, não, você não sabe, você não tem idade, você limitar ele, vai fazer com que ele amanhã cresça, tenha idade, força, outras habilidades, mas não vai ter essa vontade de fazer porque foi podado. Não vai ter. Meu marido mesmo, ele foi um adolescente, um jovem, um adulto que ele nunca lavou um copo. Uma vez eu me lembro que a mãe dele foi lá nos visitar e ele estava na cozinha lavando, né? Depois que nós casamos, a gente já era casado. Aí lavando algumas louças lá, ela ficou apavorada. Não. E a senhora, ontem, né, não vou falar o nome, a nossa voluntária lá do grupo, coordenadora do grupo do Caná, Amor Exige lá no Caná, ela falou isso, que na adolescência dela, ela era gêmea com um irmão e a mãe não deixava o irmão fazer nada de serviço de casa. Falava, ele é homem. Formações, né? E o problema maior, Samuel, que esse que é criado dessa forma, ele vai sofrer no futuro. Ele vai sofrer, porque sofre. Eu percebo, o meu marido tem uma grande dificuldade de fazer alguma tarefa dentro de casa. Agora, tem aquelas que ele já criou o hábito, entendeu? Mas para chegar a esse ponto, não foi fácil. Só que eu não desisto, né? Isso eu não mesmo. desisto. E ele sente bem, eu percebo que ele sente bem eu fazendo, ele lavando lá, passando um pano pra mim, tirando uma poeira, de vez em quando eu pensei pra tirar poeira nos locais altos, né? Aí, porque agora você tem que tirar poeira todos os dias, né? Do jeito que tá, é todos os dias. Lá em casa é tudo aberto, não fecho nada pra correr bastante ar. Aí, então tem que tirar todos os dias. Então tem alguns locais que são altos, eu peço ele pra tirar no final de semana, ele tira com a maior boa vontade, sabe? E antes ele não, na época da adicção, né? O adicto, ele é complicado, ele carrega alguns hábitos, né? Que eles não querem mudar. Eles se apoiam naquilo ali, né? Certo ou errado, eles se apoiam. E ele, com o tempo, né? Interrompendo o uso da bebida, voltando para a espiritualidade. Aí ele começou a entender melhor e hoje ele é um cooperador em casa. Pois é, a pessoa tem que se sentir útil também. Se sentir pertencente à família, né? Se todo mundo vai fazer tudo por ele, né? Por seja da formação dos pais, quando ninguém interage ou ninguém motiva ele a fazer algo ou não coloca como responsabilidade que seja, olha, é seu papel, se não fizer vai ficar sem fazer. Ou vai sobrecarregar quem já tem outra coisa para fazer, né? E, independente de ser duas pessoas dentro de casa, gente, se não for bem dividido, ou com as habilidades e com os compromissos, vai ter um folgado, e você falou como é que é? E o outro sufocado. Atrás de um sufocado tem sempre um folgado. Exatamente. Né? Esse ditado é fato, Vivi é real. isso aí 30 anos, tá? E achava o máximo. Achava bom, hein? Nossa, dou conta de tudo. Mulher Maravilha, Nossa, não, é mole pra mim. Ainda era aquela que abraçava todos sem pedir nada em troca. Tá errado.
É isso aí. A gente não deve pedir, a gente deve oferecer. Se a pessoa é se é um bom entendedor, a gente não precisa pedir em troca, ele já retribui, entendeu? Então, lá em casa ninguém retribuía nada. Hoje não. Minha filha chega lá em casa, no sábado à tarde, lanche, ou vai almoçar, eu só preparo o almoço. O resto é por conta deles. Não levanto nem da mesa. Fica ali bem sentadinha ali, só observando, sabe? Ui. E outra coisa, eles se sentem melhores, gente. A pessoa, quando era um tal de chegar lá em casa, almoçar, sentava na mesa, almoçava todo mundo, eu ia pra cozinha, lavar as louças, limpar o fogão, aquela coisa toda. Todo mundo na mesa e a Mulher Maravilha lá, né? Dava conta de tudo. Gente, eu aprendi a ficar tão folgada, mas tão folgada. Nossa, mãe. Esse tempo que eu estava em casa me recuperando da cirurgia, eu falei que eu fui tão paparicada que eu tô achando que eu vou até fazer mais uma, tá? Porque, de fato, você experimentou algo... que eu nunca tinha experimentado. E deu certo, né? Deu certo, tô te falando. Não, isso, e continuam, né, essa atenção comigo, esse respeito, né? Esse respeito eu adquiri faz tempo, mas essa cooperação, essa preocupação, você tá bem? Como é que você tá? Melhorou? Já passou? Entendeu? Que dia que você vai no médico? Aquelas preocupações, né? Que eu não tinha ainda provado, experimentado. E eu experimentei nesse mês que eu fiquei em casa. E eu vou te falar, não é ruim não, viu? Não é ruim não. Pois é, porque cuidar das pessoas nos dá um prazer muito grande. Muito grande. E ser cuidado também dá prazer. Também. Nós temos que entender que nós também merecemos, né? Tem pessoas que só oferecem, isso que eu te falo. E quando, por exemplo, necessita pedir uma ajuda ao outro, a pessoa não tem nem coragem. E hoje não, eu aprendi que eu necessitando, na minha dificuldade, se tem alguém que possa me ajudar, eu recorro a essa pessoa. Não importa o problema que seja, né? Eu tenho acolhido umas pessoas, né? As pessoas às vezes me procuram. É uma dificuldade de falar do problema, até que elas conseguem falar do problema da adicção, do problema comportamental na família. Já se perderam 6 meses. Poderia já estar numa caminhada, já, como se diz, né? Já forte, né? Para seguindo dentro do programa, como a gente orienta, a pessoa, quando ela está forte, ela consegue tomar decisões. E a pessoa enfraquecida não consegue. Então, eu tenho o maior prazer de acolher as pessoas. Tenho o maior prazer. Tanto que todos que eu acolho, normalmente, eles somem, mas de vez em quando eles me mandam um oi lá e perguntam como eu estou. Isso é bom. Tá vendo? Então tem algumas perguntinhas aqui que fazem a gente refletir, tá? Mas eu quero deixar claro que esses programas que a gente tem feito uma vez por mês, né? Ele é apenas para despertar. Não dá para fazer um tratamento aqui, um acompanhamento, um processo de amor exigente, né? Uma vez ao mês. Nem tantas pessoas participam uma vez por semana das reuniões do grupo presencial, tem online também. Mas são perguntas para poder mexer mesmo e falar assim, será que não tem alguma coisa desarranjada lá em casa, né? De que forma eu posso adotar o princípio da cooperação entre os membros da minha casa? Na minha casa existe equilíbrio? Esse é o ponto que você estava falando, sobrecarregado e o folgado. Existe equilíbrio entre servir e ser servido? Não, eu só estou me doando, eu só estou servindo. Eu não estou sendo servido em momento nenhum. Isso é sinal de desequilíbrio. Não precisa desesperar, não. É só buscar ajuda para poder entender as ferramentas e as formas de conduzir melhor para, de fato, começar a gerar uma mudança. Exatamente. A mudança não virá do dia para a noite. Se você chegar e colar a plaquinha na cozinha lá e não tiver nenhuma outra forma, não vai funcionar. Eu conheço pessoas que fizeram a mesma coisa precipitadamente, né? E teve que arrancar as plaquinhas e continua até hoje sendo as Mulher Maravilha, né? Aquela que só sabe servir, né? Não pede nada em troca, né? Eu vou te falar a verdade, hoje eu não peço nada em troca se eu tiver que pedir. Eu exijo. Você já chegou num nível que você consegue. Exatamente, mas o que é isso? Não é nem sugerir eu ficar esbolando, né?
Não. E outra coisa, a forma de exigir, que nós temos o hábito, como diz a lavadeira, né? Lavo roupa, né? Aí era falar demais. Meu Deus, como que eu era faladeira. Pedir alguma coisa, cobrar alguma coisa, eu voltava há trocentos anos atrás e ia emendando aquilo ali até chegar no ponto que eu queria. E eu aprendi a ser objetiva. Semana passada eu falei pro meu marido assim, olha, tá precisando colar aquele suporte de toalha do banheiro, que o parafuso parece que não ficou legal, e tem uma cola hoje que é muito boa, que suporta. Eu falei, você poderia fazer o favor de colar para mim? Ele pegou e falou assim, tá, eu tô saindo agora, mas você deixa a cola ali em cima da pia, que a hora que eu chegar, para me lembrar que a hora que chegar eu colo. Ok. Não coloquei a cola lá. Por que eu vou colocar a cola lá? Eu já pedi, né? Ele sabe onde está a cola. Ele sabe onde tem que colar. Deixei passar. Quando foi semana passada, levantou de manhã. Lá vou lá ver minha mãe e tal. Falei, não, mas primeiro, por favor, cole o suporte da toalha do banheiro. Pronto. Ele sabia onde estava. Ele foi lá, pegou a cola, foi lá, colou. Provavelmente nem atrasou o trabalho dele. Não é trabalho, ele estava indo para cada, né? Não tinha um a compromisso. visita à mãe, né? Não tinha um compromisso fixo no horário. Então, assim, de fato ele esqueceu, você também não facilitou, e na segunda vez você já fala, faça agora. Exatamente, é não procrastinar, né? Eles são procrastinadores, lá em casa eu percebo, mas, né, é cada um no seu quadrado, né? Eu vivo o meu quadrado e respeito o quadrado do outro, desde que não esteja me afetando, né? Justamente. O quadrado do outro tem que estar impecável. Entender essa limitação dele, né? Você vai entender. Exatamente. Você não vai aceitar. Exatamente. Compreender o outro não é muito fácil, principalmente eu falo que os adictos, eles são muito calados, muito fechados, entendeu? Você não consegue, teria que ser uma adivinha para você conseguir entender o outro, adivinhar o que ele está pensando, o que ele está querendo. Eles falam muito pouco. E eu aprendi a falar pouco, mas ser objetiva. E não procrastinar, gente. Eu era procrastinadora demais. Nossa, mãe. Eu, nesse período que eu fiquei em casa, eu li 2 livros excelentes. Nossa. 2 livros. Eu tô lá com uma pilha de livros para ler. Agora eu peguei, né? Agora, como se diz, soltei o freio de mão. Agora eu vou descer ladeira de novo. Descer ladeira é modo de dizer, né? Vou embalar na literatura, porque faz toda a diferença na nossa vida, Samuel. Eu não esqueço uma coordenadora que falava assim, nas reuniões online. Como é que é? Buscar conhecimento na literatura é beber água da fonte. E realmente é muito importante, gente. Essa semana, na reunião, falei com o pessoal sobre a revista. Gente, quem não tem hábito, vê um livro daquele tamanho assim, assusta, né? Já tem preguiça só de olhar pro livro, né? Eu era assim, né? Então, começa a ler, assina a revista, começa a ler a revista. Que são artigos pequenos e que te trazem um conhecimento enorme, né? E vai te fortalecendo. Vai chegar um ponto que você quando você se identificar com a literatura, com a leitura, você não vai querer parar de ler mais. Eu sempre tenho um livro em cima da minha mesa. Qualquer momento que eu esteja sem fazer nada, eu abro aquele livro ali. Só que agora não, agora eu tenho meta, né? Coloquei meta de novo, porque eu tô com um monte de livro lá em casa para mim ler. E nesses 30 dias aí eu consegui ler 2. Muito bem. E você falando de revista aí, acho que já pode até falar, algumas pessoas às vezes querem adquirir, né, a assinatura do jornal, da revista Amor Exigente, e também pode falar do Congresso, apesar de estarmos parecendo que está distante, mas logo chega e as pessoas têm que se programar também para participar, né? Nós temos aí o site, né, a revista para adquirir, que, gente, conhecimento, o que você encontra nessa revista de Amor Exigente, vocês não têm noção como você se fortalece, como que nos direciona a uma vida melhor, que é, né, o nosso programa é um programa de vida melhor, Amor Exigente. E então assine, está lá, acesse o site, faça assinatura, são
Eu não vou falar o valor não, porque a minha eu renovei. Aqui a gente mais confere na hora. Então eu não sei exatamente o valor da revista não, mas você vai receber R$ 119, 5 exemplares de uma revista que vale assim, por meu, porque eu leio todas e às vezes ainda releio. E é entregue no endereço. Não, você recebe em casa. São e 12. com direito, agora está dando direito a você ter também a revista digital. Sim. Você assinou a impressa, você vai ter a digital, que você está indo para o trabalho, você está sentado no consultório de dentista ou de médico, você abre seu celular ali e já começa a buscar conhecimento, né? E fortalecimento com essa revista. E falando também do nosso congresso, né? 2025, Congresso Internacional de Amor Exigente, vai ser aqui em Belo Horizonte, pela primeira vez. Já temos mais de 500 inscritos, estamos chegando a 600. Nossa. A previsão é para 1.000, são 4 países que vão estar participando. E eu falo que vale a pena, é um investimento. Tudo que eu já adquiri em Amor Exigente, que foram muitas conquistas, eu falo que foi meu ponto de partida foi o congresso. Quando me convidaram para o congresso, eu imediatamente me esforcei, né? Porque não estava fácil também, porque quem tem um dependente na família, dentro de casa, não é dentro de casa, mas dentro da família, que eu me senti responsável pelo fato do que estava acontecendo com ele. Não o uso de droga, pelos fatos cometidos, que ele cumpriu pena em presídio, depois foi para a clínica de recuperação. Todo mundo que conhece esse processo aí sabe que é muito caro, mas eu me esforcei e fui. E para ser sincera, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Teremos vários palestrantes, inclusive, gente, eu queria deixar um alerta. Nós estamos tendo uma pandemia de vício em jogos, compulsão para jogos. Também no sigilo ainda, mas tem muita gente procurando nós vamos ajuda. ter lá um especialista nessa questão aí, e vou te falar, é preocupante. Conheço pessoas de poder aquisitivo elevado que estão perdendo tudo. E isso vai substituir, não é que vai substituir, mas isso vai se agregar ao consumo de drogas e vai se tornar uma pandemia mesmo. Uma pandemia. Então, tem tratamento, tá? Já tem tratamento para quem está com essa compulsão. O compulsivo pela droga, o que acontece? Quando ele interrompe o uso da droga, se ele não se trata, não mantém um tratamento, ele substitui aquela compulsão por uma outra. E hoje eles estão substituindo por jogos online. E esses jogos estão falindo, não só falindo, né, gente? Já tem pessoas aí sendo assassinadas por causa de jogos, suicidando. Né? Então é um alerta, e nós vamos ter especialistas lá nesse congresso para falar sobre isso. Nós temos o Dr. Ronaldo Laranjeiras, que é especialista em dependência química, 40 anos, né? Um psiquiatra, 40 anos que ele estuda, né? Se aprofunda nesse tema. Então vale a pena esse congresso. Até dia 31 de dezembro ele ainda poderá ser parcelado em 5 vezes no cartão. No cartão não, no boleto. No boleto. Depois do dia 31, que aí o parcelamento vai ser só no cartão. Vale a pena. Um hotel fantástico, cheio de coisas boas, lazer. Na verdade, esses congressos, eles têm os momentos de lazeres, né? Nós vamos promover uma festa lá, que é da nossa cultura mineira. Então vai ser muito legal. Vale a pena. E buscar fortalecimento. Ali que você levaria aí 1 ano para estar buscando dentro dos grupos, conhecimento, você encontra ali em 5 dias que você vai estar dentro desse hotel. Pois é, a estrutura é o que aconteceu comigo. A estrutura diz que é fantástica. A estrutura é muito boa. E tirar esse tempo de qualidade, essa imersão, para poder de fato absorver, ficar focado ali, como você falou, você condensa, né, um tempo que você está precisando, ou o tempo que às vezes que você considera não ter,
para que você consiga receber uma informação um pouco mais pesada, né? A feijoada, né? O pessoal fala, você quer papinha ou você quer feijoada? É. É a feijoada mesmo, é para você nutrir, para você entender, sem contar a oportunidade que tem de partilhas, né, Nise? Não, e lá... Encontra, você conversa, interage nas refeições, então existe muita troca. Esse valor que está no site lá, é incluso tudo. Tá tudo lá incluso. Tudo. A pessoa vai ter direito a usar tirolesa, piscina, andar de cavalinho, parará, tudo. Tudo que esse Hotel Fazenda oferece está liberado dentro desse valor, além do, né, o objetivo maior, Sim. que é buscar conhecimento, né? Com esses especialistas que são, assim, fantásticos, para mim, são os melhores. Nós vamos ter lá a Mara Madureira, ela é excelente, qual... Até adquiri um livro dela agora, não li ainda, já está na lista lá, o próximo vai ser ele, porque eu acho ela fantástica. Então, vale a pena, tá aí o convite, acesse o site do Amor Exigente, busca lá sobre o congresso, ou então me dê um oi lá no WhatsApp, né, que eu posso te direcionar, te falar alguma coisa a respeito, além de que se você tiver com problemas... dependentes dentro da sua família te trazendo transtorno, me dá um oi lá e vamos conversar. Nós temos como ajudar. Perfeito, Nise. Então tá dado um bom recado aí, uma ótima oportunidade. E às vezes não é você que está nos ouvindo que está nessa situação. Às vezes é um amigo, um familiar, um parente. Então a gente sempre lembra de alguém que a gente gostaria que estivesse ouvindo esse conteúdo, que tivesse, às vezes até um membro da família, eu queria que meu marido estivesse ouvindo, né? Exatamente. Então convida ele a ir participar até mesmo de uma reunião em Belo Horizonte do Amor Exigente, convida ele a ver mais conteúdo sobre o Amor Exigente, ou até mesmo de ir no congresso. Pode ser um belo programa de família, né, de casal. De casal, pra mim foi muito bom, porque, vou te falar, o relacionamento lá em casa também tava fraquíssimo, sabe? Tirando o problema com a dependência. Exatamente. E aí... Quando você vai para um hotel maravilhoso, né? Aí tudo fica diferente. Mudança de ares, né? Sim, sim. Foi como se eu tivesse feito uma viagem só nós dois. Coisa que até muito tempo a gente não faz, porque agora a gente viaja muito em família. Mas esses congressos para mim são muito bons. Eu fui no de Serra Negra. Eu já fui também em Mojimirim. E agora, né, vou nesse aqui que estamos trabalhando pra caramba. Eu não sei se você comentou onde é, que esse é bem perto da gente, tá mais pertinho fácil de Belo Horizonte, é Jaboticatubas. É, alguns minutos daqui, né? Nem hora, né? 40 minutos. É, 40 minutos. Então tá fácil de acesso, né? Porque geralmente é em outras cidades. Não sabe se quando vai ser aqui novamente. Então, assim, é uma rotatividade, né? Várias cidades, já passou por São Paulo. Então você se programar, procurar entender mais, faça contato com a Anísia para poder entender como que funciona e se ajustar para poder participar. Nízia, aproveitando que você falou do seu número de telefone, se as pessoas quiserem contato diretamente contigo, qual que é o seu contato? É 31 98459 4808. Ótimo, pode repetir aí. Tem ouvinte, acho que tá querendo contato aqui já. 31 98459 4808. Muito bem. Então tá deixado o contato aí também. Alguns ouvintes aqui pedindo oração pela família, agradecendo a intercessão de nossa mãezinha Gospamira, que intercedeu pelos familiares. Tem uma outra ouvinte que falou que gostaria até de ver reprises desses programas. Quando possível a gente grava. Então pode fazer contato, se a gente conseguir enviar para você a gravação vai ser muito bom também. Outra familiar pedindo aqui por todos os ouvintes e por todos os membros da rádio, né, os participantes, e pedindo aqui pelo marido, pelo filho. Tinha uma outra aqui, pedindo eu não lembro agora o nome, mas eu sei que ela pediu por um familiar que sofreu um acidente numa pensão que morava, né? Que Deus possa confortar, uma perda, além de ser repentina, um pouco drástica. Então a gente pede que Deus possa confortar o coração de toda a família e também que possa receber aí mais um lá nos céus para interceder por nós. Muito bem. Então, tem ouvinte também mandou comprovante aqui, coisa boa, né, Tony? Então a gente agradece a todos que estão... Sim, agradecemos. Todos que estão contribuindo aí da forma, da condição que pode. Então você, ouvinte, que mandou seu comprovante aí, eu sei que tem um quadro ali, por isso que eu, né, posso me informar de vez em quando, a gente fala aí, sei que nos outros programas falam com mais frequência. Hoje é dia 8 e já está com 6%, graças a Deus. A frase está escrito graças a Deus ali, porque
de fato, a gente sabe do desafio, né? É verdade, um grande desafio. Então, a gente sabe que pelo dia 8 o percentual ainda tá baixo, mas a gente fica confiante aí que os fiéis, né, os sócios aí da nossa família vai continuar ajudando na parte financeira para poder manter essa estrutura e o alcance aí dessa mensagem chegar a ter tantas outras pessoas. Maravilha. Nízia, um recado ou talvez uma dica assim para quem quer começar a movimentar as coisas dentro de casa. É grupo, né? Amor exigente. O primeiro passo não dá dentro de casa, né? Primeiro passo, amor exigente. O primeiro passo é Olha, fora. mesmo que a pessoa, ela não, na cidade que ela mora, não tenha grupos, entre em contato comigo. Nós temos o link da reunião, das reuniões online. Acho que são 3 reuniões online ainda por semana. E eu posso encaminhar e vou garantir uma coisa, gente: amor exigente muda, salva vidas. Eu falo que salvou a minha família. Que se a minha família tivesse continuado da forma que estava, não tinha mais ninguém, não. Não tinha. Com certeza. Porque era um amontoado de pessoas que ninguém se entendia, ninguém falava nada, ninguém ouvia o outro, era tudo gritado, tudo falado pelas metades. Agora não, agora a gente aprendeu a interagir, né? Conversar com respeito, né? Que é o que mais acontece, né, na casa que tem um dependente, é a falta de respeito, né, dele. E nós também acabamos desrespeitando nossos entes, né, por julgar, né, que por ele ser um adicto, ele não tem direito a nada. Ele continua tendo os direitos dele, desde que ele arque com as consequências dos atos, né. Então procure amor exigente. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer paz na sua vida, procure amor exigente. Muito bem, ótima dica, porque é lógico que você já tem o desejo de ser uma família melhor, de ser uma pessoa melhor no trabalho, também que a gente fala que isso aqui também contribui para a vida de relacionamento de trabalho, né? Uhum. Então você precisa dar o primeiro passo, né? É adquirir conhecimento. E sem contar, gente, a oportunidade de poder partilhar com pessoas no sigilo, pessoas que vão manter ali a privacidade do que você está compartilhando, e pessoas que têm algo em comum com você. Não é compartilhar para estranho. Pessoas que não vão te julgar. Julgar, justamente. Porque no dia a dia, no trabalho, na escola, seja na família, quando você chega para desabafar com outro familiar ou com outro amigo, ele pode muito bem não entender nada e ficar calado, que seria até muito bom, ou pode simplesmente sair dando pitaco. Mas dá pitaco. Olha, eu falo que quem não tem conhecimento resolve o problema de todo mundo, menos o dele. O dele não resolve, mas resolve de todo mundo. E às vezes até com umas certas palavras pesadas, né? Eu sabia, a forma que você... Eu recebia isso, né? A forma que você educou, eu sabia que ia dar errado, não tinha como dar certo. Gente, eu não tinha culpa, eu não me sinto culpada porque eu não tinha conhecimento. A partir de agora, eu procuro errar assim, 0. Não vou falar que ainda não erro, não. Ainda erro. Mas eu procuro zerar esses erros. Pelo menos esses erros cometidos que não me trouxeram nada, que só me trouxeram problema, esses erros eu não cometo mais, não. Exatamente. Ou seja, evoluir como pessoa, né? Evoluir. Nós precisamos... O ser humano, gente, ele tem a nossa mente, ela é tão ampla, nós temos tanto que aprender. Eu falo que eu me sinto um grão de areia, eu não aprendi nada ainda, tenho muito a aprender. Isso mesmo. Vou terminar lendo algumas participações aqui, ó. Boa tarde, estou ouvindo a Nízia falar das placas, lembrei da minha casa, da minha mãe, que era cheia de plaquinha. E crescemos com essa responsabilidade de ajudar a todos. Muito bem, ela agradece, manda um beijo para nós. Não é de perto essa ouvinte, não, é de bem longe, viu? Fico feliz com a sua participação aí. Uma outra ouvinte falando que quer seu contato de novo, acho que dá para falar no ar ainda. Uma outra ouvinte pedindo aqui para ser colocado no texto da misericórdia aqui, um procedimento cirúrgico que ela vai fazer. Então, que Deus possa aí te acompanhar nesse procedimento, para que você tenha, além de uma boa cirurgia, também uma boa recuperação. Maravilha, Nízia. Por último, então, quem não anotou, gente, agora, a última não, mas é uma ótima oportunidade para você salvar o número. Vocês podem adquirir o contato da Nízia também com a gente através da família de Canaã. A gente tem o contato dela sempre à mão. E também pode fazer contato, que quando possível, dentro do chat, do WhatsApp da Gospel Família, eles encaminham também o contato. Lembrando que a Nízia não atende tantas ligações.
O ideal é chamar pelo WhatsApp e aguardar ela retornar. Exatamente. Eu até, às vezes, depois de ter uma conversa com a pessoa, eu ligo, me ofereço para ligar ou ela pode me ligar também. Mas o primeiro contato deve ser via WhatsApp. Até pelo volume de chamadas também, né? E as tarefas que cada um tem para fazer aí, né? Fica mais complicado. Pode falar então o número novamente, Nise, e assim a gente vai encerrar o nosso programa. 31 98459 4808. Isso, muito bem. Muito obrigado, Nízia, pela sua participação conosco essa tarde. Seja bem-vinda sempre. Eu que agradeço, Tony, Samuel, a família de Caná, Gospa Mira, né? Por essa oportunidade, esse espaço que me faz tão bem, porque quando eu estou falando, eu não estou falando só para o ouvinte, eu falo para mim também, né? Você está eu falo para mim também, eu aprendo aqui. Não pensa que a gente fala, é tanto que eu falo, é que realmente a minha vivência, o que aconteceu, né? Eu não faço textinho para ler. É o que sai realmente, o que está acontecendo comigo. Maravilha. Então, muito obrigado a você, ouvinte, que participou conosco. Se seu comentário que não foi lido, não se sinta menos ou mais importante, tá? Pode ficar tranquilo. Todos os pedidos foram colocados em intenções e a gente sempre respeita aí essa questão da privacidade. Algumas pessoas vão se abrir falando de família, falando das dificuldades que tem, então a gente prefere manter o sigilo de todos. Assim ficam todos mais bem à vontade para participar sempre que possível. No mais, nosso muito agradecimento também é à Gospa Mira, ao Tony. Muito obrigado, Tony. E a gente deseja que vocês permaneçam conectados nessa rádio. Se você chegou pela primeira vez, permaneça conectado. Tem mais programação para o resto do dia, resto da semana. E a gente se encontra na próxima semana. Então, a todos, uma excelente tarde e até terça-feira que vem. Saúde e paz. Saúde e paz. Agradeço a todos os ouvintes. Até daqui a um mês. Até. A Gospa Mira FM apresentou Programa Família de Caná.